E o Fabiano e o MTV Porks estão mandando aqui, o Neymar tá voando, kkk, jogou com lanterna e 2 erros do Vasco, fala sério, tá voando porque fez 2 gols, já é demais. Gente, fez 2 gols, o segundo um golaço, tirou o Santos da zona do rebaixamento, manteve, colocou, né, o Vasco ali na lanterna. Hoje foi ele que dominou o jogo. Você pode falar, não usar esse termo voando, mas a vitória do Santos cai na conta dele. Hoje não tem como. Você pode criticar o Neymar, mas hoje essa vitória passa por ele, hein? E óbvio, teve o erro do Vasco, mas tem jogador que não está aproveitando os erros alheios, né? Então tem também que considerar isso. Estamos de volta, hein, na TV e também no YouTube, agora falando dessa vitória do Santos contra o Vasco, 2-1, com muitos elementos envolvendo o Neymar, Alicia, porque além de fazer os 2 gols, ele bailou na bandeira do escanteio em homenagem ao Vini Júnior, achei muito legal. Depois provocou a torcida visitante com o famoso ficar quieto e depois ainda se desentendeu com o Thiago Mendes. No geral, foi positivo ou mais negativo? Domi, eu tenho dificuldade de dizer que foi totalmente positivo, porque é óbvio que marcar 2 gols numa partida difícil, no momento em que o Santos está, e 3 pontos que significaram muito para o Santos num campeonato que tem tudo para ser bem difícil, precisa ser louvado, e o Neymar hoje fez os 2 gols da vitória, 2 belos gols, não tenho o que dizer sobre as oportunidades que ele teve no Santos. Mas a gente precisa falar sobre o comportamento do Neymar, porque esse desentendimento dele com o Thiago Mendes foi ridículo, foi coisa de juvenil, para um cara que muita gente espera que possa ser a salvação da seleção brasileira, ou enfim, essas expectativas malucas que se tem em cima do Neymar. O cara fingia, assim, o Thiago Mendes relou na sobrancelha dele com a testa, e ele parecia que tinha tomado um tiro. Aí ele sai no intervalo e diz, vamos ver se ele vai ser homem suficiente para me quebrar. Pode falar. É que você falou da imagem, a gente tem a imagem para mostrar, e eu achei muito esquisito na hora, né? Porque ele se joga realmente assim, né? Eles só encostaram, testa com testa. Tem um lance que o Thiago Mendes vai com a mão na cara dele, de fato, não tão agressivo, mas tempo. Vai. Exato. Mas tem esse lance aí, olha isso. Eles se encaram. É muito feio, Domi, é muito feio, cara. Tem 750 câmeras no estádio, sabe? É um cara que supostamente é um líder do time, é ridículo. E aí depois ele... dele. Isso, e aí ele precisa ser contido pelos jogadores dos 2 lados. E aí ele dá uma entrevista no intervalo dizendo que o Thiago Mendes, eles têm história, né? O Thiago Mendes fez uma falta dura quando ele estava no PSG, depois até pediu desculpas. E aí ele fala, vamos ver se ele vai ser homem o suficiente para me quebrar no segundo tempo, sabe? Coisa de moleque, não tem um jogador com essa idade, com a experiência que o Neymar tem, precisa ser não estou falando um exemplo para as crianças e para a juventude, é exemplo para o time mesmo, sabe? Então, que bom que ele fez 2 gols, ele não marcava desde a partida contra o Juventude ano passado, quando ele fez 3, né? 3 dos 13 gols dele na temporada passada. Então é muito bom, vai dar confiança para ele, mas para mim assim, a conversa de Neymar na seleção brasileira é completamente esdrúxula, até porque vamos lembrar, com todo respeito ao Vasco, é a 10ª derrota em 12 jogos de Campeonato Brasileiro do Vasco. Então não é assim que, né, ganhou uma partida contra um adversário que está voando. Antes da gente falar da opinião de vocês sobre Copa e trazer o que o Neymar disse sobre isso, eu queria só que vocês falassem um pouco, Fabíola e Renan, sobre esse lance, né? Começa com você, Renan, porque você já esteve lá, né? Então tem esse olhar que eu gosto muito, que nesse caso do Neymar, as pessoas falam, vocês pegam muito no pé do Neymar. Eu gostaria muito de chegar aqui e só falar do gol, mas não dá pra gente ignorar essa cena. E essa questão que a Fabíola disse do juiz é impressionante. O juiz está na cara do lance. Ele tinha que ter dado um cartão amarelo pro Neymar. Depois ele acabou dando pros 2, né? Mas é muito simulação aquilo. E não só esse lance. Não só esse lance. É o jogo todo. O jogo todo ele simula. Né? Até teve um lance que o Cauã Barros, o Neymar faz um passe, ele vai por trás do Neymar, e o Neymar se joga. Daí ele até faz uma zoeira assim, o Cauã Barros, né? Que toda hora. Cauã Barros, não é o nome do menino aqui, o 88, que fez o gol.
e ficou tirando onda com ele ali, porque ele se joga demais. Assim, esse é o perfil do Neymar há muito tempo, né? Há muito tempo esse é o perfil dele. Também gostaria de chegar aqui e falar só dos 2 gols que ele fez, que são 2 gols que só ele tem a capacidade, dos 22 jogadores que estavam no campo, só ele tem a capacidade, num jogo que ele não estava bem, tá? Detalhe importante, ele não estava bem. É até duro falar isso, né? Quando o cara faz 2 gols, o time dele ganha de 2-1, mas ele fala isso na entrevista pós-jogo. E esse não foi um jogo que eu joguei bem. Ele não estava conseguindo dar andamento nas jogadas, ele tinha errado vários passes, não tinha conseguido fazer nenhum drible, né? Não tinha conseguido dar andamento na jogada, mas foi completamente decisivo, no que ele é muito bom. O tapa que ele dá no primeiro gol, o passe do Moisés foi muito bom, né? Porque ali tinha que ser um passe para ele pegar de primeira, e ele pegou de primeira muito bem, né? E o segundo gol, então, nem se fala. De um jogo, os 2 times, eles estavam com vontade de entregar, né, um pro outro. Daí quando você entrega a bola pro Neymar, né, aí acontece isso, né? O Santos também entregou várias, só que o Vasco do Vasco não aproveitou. O Vasco entregou pro Neymar, aconteceu isso, né? O Vasco, só um detalhezinho, o Vasco ainda muito com a cara do Diniz, né? É apenas o primeiro jogo sem o Diniz, mas muito com a cara do Diniz, né? Aquela saidinha de bola, entregando a bola ali na entrada da área pro adversário, né? Pô, gente, o Diniz já foi, vamos mudar esse perfil aí, essa ideia de jogo aí, porque já percebemos que não deu certo, né? Fabíola, eu queria a sua opinião sobre esse lance, né? Que você destacou o que o juiz deixou de fazer ali na hora. Será que é porque era o Neymar? Se fosse outro jogador, ele teria tomado uma atitude mais rápida? Não, mas eu acho que ele deu amarelo para os 2. Eu concordei com a punição. Acho que patético, para te falar a verdade, assim. O Thiago Mendes, ele num jogo lá na França, né, no campeonato francês, na verdade, ele causa uma lesão no tornozelo do Neymar, né? Então o Neymar não é só que ele faz uma falta violenta no Neymar, ele jogava pelo Lyon e o Neymar pelo PSG, e ele realmente causa uma lesão grave no tornozelo do Neymar. O Neymar tem essa mágoa, enfim, mas ele já tem idade suficiente para saber que esse é um outro jogo, muitos anos depois, com outro campeonato, e ele é o líder do time em campo, inclusive estava com a abraçadeira, deveria ter se comportado como tal. Eu acho que o Neymar é um corpo de um gênio do futebol, com a cabeça de uma pessoa muito limitada, sabe? Essa é meu pesar, assim, porque o cara, para jogar futebol, é impressionante, assim. O primeiro gol do Santos foi um golaço coletivo, né? Apesar de ter o erro do Vasco, mas é bom tempo para Moisés, para Neymar, e o segundo gol também é uma falha do Vasco, mas é um golaço do Neymar, e ele tem uma habilidade surreal, mas é impressionante como que ele não consegue se comportar como o ídolo que ele deveria ser, né? Ele decepciona, e eu gostaria também, como vocês 3, de chegar aqui e só tecer elogios a ele, mas ele decepciona. E a entrevista dos 2 jogadores também, né? A entrevista do Neymar chamando ele de babaca, o Neymar chamou ele de babaca no intervalo. Eu quero ver se ele vai ser homem de me quebrar de novo, né? E daí, ao final do jogo, quando o Thiago Mendes é perguntado, ele falou, não, isso é coisa que acontece no jogo, né? Levou o negócio... exatamente o que eu ia falar. Ele levou a situação com muito mais maturidade, né? Pode ser que no íntimo dele ele tá puto, tá querendo quebrar o Neymar de fato, mas ele teve uma postura muito mais profissional na hora de explanar ali uma situação, né? Gente, é o fim do Fim de Papo, passou muito rápido. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no chat, valeu demais. Você que ficou até o finalzinho, que deixou o like. Obrigada, Renan, Alicia, Fabíola. A gente volta sábado, 10h30 da noite, hein? E no domingo também, 10h30 da noite. Então anota aí, já ativa o sininho para você saber. 10h30, depois de Novo Horizontino e Corinthians, com Trajano, Fabíola e Gabriel Sá. E no domingo também, 10h30. Valeu, gente. Até sábado. Boa folga para quem tá de folga. Ih, sextou, hein?